Acho que nós três procuramos criar ao longo do processo, né? A gente teve um mês de ensaio, assim, um mês de ensaio intenso, onde eu acho que principalmente a gente tentou construir intimidade e relação, assim, e encontro. Eu acho que Cena de Sexo são um reflexo desse processo, assim. Então, para a gente, né, para mim e para o Mate, era muito importante o sexo no filme, porque para a gente o sexo ele era... Enfim, eu acho que muitas vezes a gente filma o sexo apenas para falar que os caras estão transando. Que não reconhece no sexo um processo da própria relação, né? Como o sexo muda ao longo da relação. E o nosso sexo muda o tempo todo ao longo da relação, né? Então, acho que tinha esse desejo de trazer o sexo para dentro do filme como um dos elementos da relação, em que falasse da relação como um todo, assim. Então, no roteiro, o sexo já era bastante presente, assim, era bastante descrito, enfim. Então, esse olhar já estava lá desde o início, mas, de fato, para conseguir realizá-lo, aí foi do nosso trabalho, né? Acho que foi o trabalho de vocês. Eu lembro muito do primeiro dia, assim, né? Ou das conversas, assim, antes, assim. E tinha sempre uma pergunta, assim, eu nunca tinha feito, né? Uma cena de sexo. Sexo eu já tinha feito. E em algum lugar, sempre assim, mas a luz vai ser como? O que vai estar protegido? E aquilo me parecia uma perversão, essas perguntas a mim mesma, assim, o que eu poderia exigir ou pedir, assim, para me proteger. E eu também fui percebendo que isso atrapalhava justamente as coisas que eu precisava acessar, que é o tesão, né? E se como atriz eu me deixo atravessar por tantas emoções sem pudor, né? Eu posso acessar lembranças dolorosas, me colocar em lugares perigosos, numa improvisação, numa cena, por que com o sexo eu teria limitações, assim, né? E aí acho que, através da intimidade, a gente deixou que o tesão chegasse entre nós dois, assim. E aí que acho que também fica tudo um pouco... Eu acho muito broxante quando eu vejo uma cena de sexo em cinema e logo depois a mulher está de calcinha, ou aquele lençolzinho, é uma coisa que assim, não dá para entender, assim, né? A pessoa está sozinha no quarto e se levanta e bota um lençol, assim, enfim. Essas coisas que quando vai caindo isso tudo assim, é tão mais simples, né? Se deitar com uma pessoa e começar a se esfregar. Por aí, assim. Eu queria só complementar uma resposta rápida. Eu ia falar, desculpa. Não, eu pensei que ia falar. Eu não tenho tanto a acrescentar, exatamente o que elas disseram. Acho que nesse processo de preparação e de construir a intimidade, a gente não ficou nem tanto falando, né, das cenas de sexo. Isso foi feito através da aproximação mais das outras cenas e do nosso processo de conhecimento. Mas acho que muito rapidamente a gente entrou numa espécie de consenso sobre o que a gente acha de como o sexo deve entrar numa obra, e como a gente vai se colocar a serviço disso, assim, e se divertir com isso, com certeza. Achei curioso a Raquel falar dessa coisa do que vai mostrar, o que vai proteger, porque, por exemplo, para mim não rolou essa pergunta. Acho que isso reflete alguma coisa. Achei curioso também que ontem, porque isso realmente parece fácil, mas não é, mas em algum momento isso tem que se resolver para quem é artista e quer coloca o corpo como matéria do trabalho. Mas ontem o repórter do Correio Brasiliense me perguntou sobre o Cama de Gato, que foi um filme que eu fiz, que veio pra cá em 2002, 2003, e que também tem essa relação de cena de sexo meio explícita. Eu nunca tinha feito a ponte entre os dois filmes, essa ponte.
E de alguma maneira lá, para mim, e isso também foi uma questão na época, eu fico me perguntando qual a dificuldade, e acho que a gente, nos dois casos, e agora com certeza de uma maneira mais madura, obviamente, tenta fazer do afeto algo que não seja um tabu, que possa ser desfrutado por quem faz, por quem vai ver de uma maneira mais sincera, mais objetiva. Enfim, fiquei super feliz da gente estar junto com o filme deles, porque também ali, enfim, tem beleza, é isso que eu acho. Douglas, só um minutinho antes de você passar, fazer o acréscimo, só queria registrar, já que o Bolzan lembrou, né? Acho que tem uns 20 anos que o Cama de Gato veio, e 15, eu estou exagerando, 15 anos atrás, e era um filme que tinha uma cor, né, e causou assim, uma sensação, uma confusão. Era uma época a produção ainda não era tão grande, tá? Vocês eram todos muito jovens, o elenco, né? Então que bom que você volta agora também com o filme que o sexo está no centro da narrativa. Não, complementando essa questão, quando eu estava tentando entender por que não existia negros nas fotografias do Alair, e aí eu me deparei com uma coisa que para mim era, tipo, essa questão da tecnologia ser muito racista também. Eu encontrei artigos, por exemplo, dizendo que filmes da Kodak na década de 50 e 60 não eram feitos para fotografar negros, assim. E esse artigo tinha fotos assim onde existia fundo branco como a areia da praia do Alair, e tinha um negro, um branco, e o branco com definição do seu rosto, de tudo, e o negro não, assim. Então acho que o Guilherme ele deve ter encontrado também esse tipo de artigo dessa tecnologia mesmo, assim, racista da época. Mas enfim, não sei se é o caso, isso é apenas uma terceira hipótese. Então, Filipe Pitanga. Almanac virtual, e isso também são uma pergunta para cada equipe. O Alan mencionou a relação do que se acrescenta a visão do diretor em relação ao trabalho do Alair, e eu gostaria até de parabenizar o fato de ter conseguido dar vida a um mítico, a um mitológico muito clássico do audiovisual, que é o clipe do Pet Shop Boys, e que finalmente ganhou sétima arte aqui com uma mistura, pelo menos eu captei essa referência, meio Morte em Veneza, em relação a essa juventude eterna, posta em xeque, ali dentro daquela contradição de corpos, de quem olha e de quem é visto. Então eu gostaria de perguntar se essas referências estavam ativas e como elas podem ou não estar se comunicando com a obra do Alair. E em relação ao Pendular, eu gostaria de fazer um acréscimo pessoal, desculpa ser íntimo, mas eu sou um crítico que estou presente no festival com minha esposa, que também é crítica. Acho que, não sei se em outros casais, mas principalmente o Zanin e a Rosário, tem essa situação especial, e o filme me tocou muito profundamente, pessoalmente, porque dá para ver realmente uma relação ali, ainda mais vendo junto com a minha relação também crítica. E a pergunta, eu consegui entender uma metacrítica dentro do filme, que você não acrescenta só a metacriação. Vocês, como arte, fizeram em conjunto com um casal, ou seja, no extracampo existe um casal ali fazendo aquele filme, existe um casal dentro do filme também artístico, também criando obras dentro do filme, não só a dança, como as artes plásticas. Como foi esse processo conjunto da metalinguagem, dessa metacriação, de uma criação dentro da outra, e vocês ainda fizeram o favor de acrescentar a gente lá dentro. Tem crítico lá dentro. E o crítico faz crítica das obras que estão lá dentro. Então eu me senti duplamente representado, né? E eu gostaria de fazer essa pergunta de como vocês conseguiram abarcar essa loucura super meta, né? Do casal de fora, do casal de dentro, da arte de fora, da arte de dentro, da crítica de dentro da arte, de dentro da arte. Seria isso. Meio louco, mas... Nossa, eu acho que eu nem sei se eu consigo acrescentar alguma coisa, na verdade. Eu acho que tinha esse desejo todo, assim, acho que, né, a partir do momento que a gente resolve fazer o recorte de que são dois artistas, tinha, obviamente, esse reflexo
dessa vida que está necessariamente jogando para dentro do roteiro, o roteiro jogando para dentro da gente o tempo todo, e uma coisa está influenciando a outra o tempo todo. Tinha o reflexo... e aí eu acho que a partir do momento que a gente resolve fazer então essa construção de dois artistas, aí vira um desejo de tentar recriar isso com alguma veracidade, ou a máxima veracidade que a gente é capaz. E a máxima veracidade que a gente foi capaz é tentar misturar tudo, porque os processos artísticos eles precisavam entrar para dentro para falar da própria relação, né? A gente sentiu que os processos que eles estão vivendo, as construções que eles estão criando, interferiam na relação e a relação interferia nas construções. Então, para isso, o que a gente fez foi, de fato, criar uma performance e, de fato, criar obras de arte. Na verdade, a Elisa Bracher, que foi quem fez as esculturas, ela cedeu muitas obras dela, do passado dela, que trabalhavam com determinadas questões que tinham a ver com o filme, e criou várias obras para o filme. E a Flávia, a Raquel e o Neto, a gente construiu, de fato, durante 1 mês e meio, uma performance para ser apresentada. E aí a gente traz para dentro do filme, assim. Então, esses processos eles foram acontecendo o tempo todo, um entrando junto com o outro. E aí o crítico faz parte, né? Tipo, né, mal ou bem, sei lá, parte das pessoas aqui, ou em festivais, ou na nossa vida pessoal, a gente está ali conversando o tempo todo, indo para festa de crianças juntos, enfim, né? O crítico está ali no nosso convívio. Então tinha um pouco